O ferro obtido no alto forno encerra cerca de 7% de impurezas, que o tornam imprestável para a maior parte das suas aplicações. Essas impurezas podem ser removidas se submetermos o ferro, quando ainda fundido, à ação do ar em presença de substâncias como a cal, que se combina com os produtos de oxidação-combustão das referidas impurezas, formando a escória que sobrenada. Entretanto, a eliminação do enxofre não é total, e além disso, formam-se compostos de ferro e oxigênio que produzem efeito nocivo. Mas, se nessa fase introduzirmos certa quantidade de manganês, este se combinará ao enxofre e oxigênio, que passarão à escória, deixando o ferro puro. Daí, a importância capital do manganês na fabricação do ferro e do aço. Além disso, entrando numa proporção de 12% em liga com o ferro, produz um aço de dureza e resistência consideráveis. Em liga com o cobre, na proporção de 10 a 15%, com ou sem níquel, forma a manganina, liga muitíssimo usada nas resistências elétricas. O minério pulverulento e óxido de manganês é muito utilizado como oxidante na indústria química, fabricação de permanganato, secantes para tintas, indústria do vidro e etc. Tendo ação oxidante, é muitíssimo usado como despolarizante das pilhas elétricas tipo Leclanché, secas ou úmidas. Quando o minério se acha próximo à superfície, a exploração se faz a céu aberto, por ser o processo mais simples e não necessitar madeira para escoramento, iluminação e ventilação. Neste caso, o minério é descoberto escovado, quando em pequenos blocos, ou partido por métodos mecânicos ou explosivos, quando em grandes blocos, separado de suas impurezas maiores e conduzido para a instalação de beneficiamento. À medida que se aprofunda a escavação, torna-se mais cara a exploração a céu aberto. Faz-se então uso de galerias. Se a camada é horizontal, a galeria se faz dentro dela mesma. Se inclinada ou vertical, é mais prático fazer-se ao lado paralelamente a ela. Existindo a jazida em terreno fortemente alterado, é indispensável um conveniente escoramento. Isso se consegue colocando a distâncias que variam de 1 metro em 1 metro a 1,5 metro em 1,5 metro, jogos que constam de 2 esteios de altura de 1,5 a 2 metros, ligados por uma capa por meio de dentes convenientemente ajustados para evitar escorregamento. Por cima das capas, quando necessário, lateralmente e por fora dos esteios, são feitas as estivas de madeira mais fina ou de pranchas. De espaço em espaço, conforme a necessidade, fazem-se chaminés, chofta, que servem para ventilação, para sondagem do que existe acima da galeria e saída de minérios, caso um acidente imprevisto o impeça pela galeria. Dentro da galeria, na frente de trabalho com iluminação e ventilação artificiais, estão os cabeceirantes, que da mesma forma que a céu aberto, extraem o minério com picaretas e em pequenos pedaços. Com cunhas e malhos, e às vezes brocas nas maiores e com dinamite nos grandes blocos. O método a empregar deve ser o que exija menor despesa. O minério extraído é conduzido à boca da mina em carrinho de mão, se a galeria é estreita e a distância curta, em vagonetes, se a distância é maior de uns 30 metros e se há quantidade considerável de minério a transportar.
Na boca da mina, o minério é separado da maior parte da terra que o acompanha por meio de cirandas. O transporte para o lavador, onde a diferença do nível ou distância impeça o uso de vagonetes, é feito geralmente em veículos a tração animal, carroças de burro ou carros de bois ou às vezes em caminhão. Sendo sempre mais econômico o transporte animal para pequenas distâncias e grande declividade. Se a quantidade a transportar é considerável, torna-se necessária a construção de caminhos aéreos. Antes da lavagem, os blocos maiores de minério são triturados em britadores, geralmente movidos a eletricidade. A lavagem é feita em local onde haja abundância de água. Os lavadores mecânicos são providos internamente de conchas que elevam o minério e o deixam cair sobre o que está no fundo imerso na água, produzindo o esmagamento das impurezas terrosas, areia, argila, caolim, etc., por um esfregamento contínuo durante 3 a 5 minutos. Fim da lavagem, o minério é descarregado automaticamente numa bica inclinada onde é enxaguado por um chuveiro de grande pressão. Por simples ação sobre a alavanca, o lavador se carrega novamente, começando nova operação. O minério lavado é em seguida colocado sob mesas fixas ou rotativas. Usam-se as fixas quando a quantidade de impurezas é muito variável e as rotativas quando há sempre uma percentagem sensivelmente determinada de impureza a retirar. Nas mesas se faz a triagem, catação, eliminando as impurezas facilmente visíveis e reconhecíveis. A produção em 1944 em Volta Grande, Minas, variou de 1.000 a 1.500 toneladas por mês.